Tapão em debate, a democratização da informação. Hoje no programa, o nosso convidado especial, Samuel Gomes, presidente da Ferroeste, participando então no cenário principal do nosso programa. Nesse último bloco nós vamos, como todos os programas, dar oportunidade aos nossos convidados que estão aqui para democratizar, ajudar a democratizar os questionamentos, fazer o último questionamento e debater ao mesmo tempo nesse último bloco. Começando com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco, empresário Frederico Araújo. Samuel, eu tenho uma dúvida política em cima da Ferrovia da Integração, que aliás foi uma das coisas que eu fiquei mais contente quando eu estava em Chapecó, porque eles tiraram todos aqueles nomes, né, Ferrovia do Litoral, do Frango, do Sudoeste, e puseram como da integração toda ela. É que a ferrovia, a gente sabe, não é da noite para o dia, é um negócio a longo prazo. E nós teremos daqui a 2 anos as eleições, e aí vai mudar os governadores, vão mudar, teoricamente, o presidente. A forma que a gente teria de assegurar isso seria 100% paquizando essa ferrovia, ou a gente poderia, só no compromisso dessas reuniões agora, já ter o compromisso até de futuros governadores e futura troca de presidente? Na reunião com a Dilma, é interessante isso, ficou decidido o seguinte: vai se construir a ferrovia. O BNDES vai estudar e depois de estudar a viabilidade, definidos os traçados, vai se paquizar tudo. Então, uma já está no PAC, Guarapuava-Curitiba. Os outros trechos serão estudados. Por exemplo, Cascavel, Guaíra, Dourados e Maracaju, não tem dúvida, vai ser estudada a viabilidade, que vai constatar o óbvio, qualquer criança sabe que é viável, e vai se paquizar. O mesmo vai acontecer conosco aqui. Ao definir, por exemplo, porque Santa Catarina é importante, são 2 projetos. Um projeto não há discussão, ligar os portos de Itajaí e São Francisco. Porque também tudo isso que nós estamos falando lá com Santa Catarina, olha, tem como requisito a ligação entre Itajaí e São Francisco, que daí o Itajaí fica ligada nessa malha toda da Ferroeste, etc. Então é isso aí, paquizar. Eu acho que isso tudo vai acontecer antes de terminar os governos, o governo estadual e o governo federal, e aí se torna irreversível. Tá? Então a nossa luta é justamente essa, como você está dizendo. Vamos fazer o estudo, vamos criar volume político, ao mesmo tempo vamos registrando a realidade, vamos garantir que ela vai existir e vamos paquizar e vamos começar a construir, porque aí não tem mais volta. Novo termo do dicionário, né? Paquizar. Paquizar, surgiu daqui. Não, mas esse termo paquizar foi lá na reunião da Dilma mesmo. Acho que foi o Putinelli ou o Luiz Henrique que falou, então depois vamos paquizar. Então beleza, vamos paquizar. Surgiu já, famoso, né? André Almeida. Seguindo o raciocínio do Fred, o empenho... Pode dizer para os nossos... todo mundo tem a obrigação de saber que o PAC é o plano de aceleração do crescimento, né? Quer dizer, um conjunto de obras estruturantes, prioritárias, que tem dinheiro garantido à medida que elas sejam incluídas nesse programa. O dinheiro fica guardado, ninguém mexe mais e garante que a obra vai sair. Dentro dessa ideia do PAC, o que a gente vê é que não só o Brasil, mas até próprios Estados Unidos e outros países, um déficit muito grande no investimento em infraestrutura. E o Brasil agora, mais do que ninguém, para continuar esse crescimento econômico que o país vem tendo, a gente vai precisar mais ainda dessa infraestrutura presente, dessa melhoria da infraestrutura para poder levar os nossos produtos não só dentro do país, mas levar para os portos, para que os portos também possam exportar. Dentro disso aí, será que não está faltando um pouco de agilidade por parte do governo federal em analisar essas obras do PAC e dar o início logo, para que a gente não sofra um gargalo de infraestrutura no futuro? E um exemplo desse gargalo seria não fazer esse ramal da ferrovia aqui cruzando o Sudoeste e o Oeste de Santa Catarina? O problema é que eu lembro que um amigo meu, empresário holandês, é um desses que está fazendo o trem de luxo aqui, esse primeiro único trem de luxo da América Latina, que vai, São Paulo, é um holandês. Que não aqui, vai passar aqui na Ferroeste. Cascavel. Até Cascavel, e um trem maravilhoso, Cascavel, padrão Oriente Express. E ele, vindo ao Brasil, algumas vezes ele fez algumas observações para mim. Samuel, é interessante como tudo no Brasil é muito politizado.
tudo tem muita política no meio, né? Quer dizer, as coisas não tem muitas decisões. Lá para eles as coisas são muito mais do plano administrativo, racional, não tem muita emoção. Aqui sempre tem muita política. Eu acho que sim, o Brasil está correndo o risco de um apagão logístico, como se diz, né? Nós estamos crescendo. Veja o Mato Grosso do Sul. Porque quem é o grande, vamos reconhecer aqui, o motor deste novo processo de expansão da Ferroeste é o governador Putinelli. Foi ele que levou a discussão para o Codesul, é ele que ligava para o Requião. O Requião falou, pô, Putinelli me liga, quer a Ferroeste. Foi ele que puxou. Por que ele está puxando? É a mesma coisa se perguntar, por que o Mato Grosso do Sul precisa da Ferroeste como planta precisa de água? A possibilidade do Mato Grosso do Sul, que é um estado mediterrâneo, se desenvolver sem ligação com o Atlântico é zero. Então ele é o motor desse negócio. Mas enfim, nós estamos correndo esse risco de um apagão logístico. O tempo corre contra o Brasil nesse assunto, né? Hoje nós temos, por exemplo, te dar um exemplo, o etanol. O etanol não é commodity ainda, será commodity daqui a 3 anos. O Brasil tem 3 anos para fazer a logística do etanol. Ou não vai ter que participar desse mercado mundial. 3 anos. Então, por isso que a Petrobras está com a Ferroeste fazendo um estudo para a viabilidade da ferrovia servir o etanol ao invés do poliduto. Eu defendo junto à Petrobras e a Petrobras aceitou os nossos argumentos, tanto que celebrou conosco um convênio, um termo de cooperação técnica, para a Ferroeste transportar o etanol e não eles fazerem um duto. Primeiro, porque o duto vai custar $1,5 bilhão. Com esse dinheiro nós fazemos toda a ferrovia. Segundo, porque duto é um cano. E entre um cano e uma ferrovia serve para tudo. Transportar granel, granéis líquidos, e a ferrovia transportará os granéis líquidos, os granéis sólidos, o calcário, as pessoas, os containers e demais a mais. Isso que eu disse à Petrobras. Falei, os senhores, quem pode garantir que daqui a 40 ou 30, 40 anos o etanol não terá sido um ciclo? Uma descoberta científica no mundo, com base na célula de hidrogênio, por exemplo, a pesquisa, que tem bilhões de dólares investidos em pesquisa de novas alternativas de energia. Nós não sabemos o que vai acontecer em 30, 40 anos. Se nós aproveitarmos esse momento do etanol para melhorar a matriz de transporte do Brasil, teremos feito um grande negócio. O Brasil, depois, se o etanol passar, nós teremos as ferrovias, as hidrovias. O etanol pode passar, mas a produção agrícola que vai ser produzida, vamos imaginar o seguinte, você deixa de plantar cana para fazer álcool, combustível, você pode e fazer continua uma plantando cana para fazer açúcar, para fazer álcool, enfim, ou até mesmo plantar soja, milho, trigo, outras culturas nesse lugar. E a ferrovia estará lá para atender a qualquer outra forma de articulação da agricultura, não é isso? Então é isso, eu acho que o Brasil... Olha, a logística, nos próximos 40, 50 anos, a logística será um dos aspectos determinantes da riqueza das regiões e dos povos. Isso é absolutamente... A exemplo da China, que está fazendo... E a exemplo de Dubai. O que Dubai está fazendo? Né? Você vê que Dubai está fazendo aquelas coisas maravilhosas, ilhas artificiais, aquele maior hotel do mundo, aquelas coisas belíssimas. Dubai e os Emirados Árabes. O petróleo vai acabar uma hora. Claro, o petróleo vai acabar uma hora. O que Dubai está fazendo? Né? Os príncipes. Não, também isso. Mas o que o Dubai está fazendo? O Dubai está criando fundos para investimento em logística e empresas de logística. Estão comprando portos e participação em portos nos Estados Unidos, no Chile. Dubai, por exemplo, é um possível parceiro de qualquer projeto de infraestrutura. Então, nos próximos 30 ou 40 anos, será a logística um dos aspectos determinantes da riqueza das nações. E aí me permitam dizer o seguinte, o Paraná tem uma vantagem. O Paraná é o único estado do Brasil que pode fazer política de transporte ferroviário. Por exemplo, nós estamos fazendo agora a política do calcário. Eu e o Bianchini, é o nosso chefe desse processo, nós vamos reduzir o calcário, a hora que a gente completar o programa, eu fui com ele, nós fomos ao BNDES, os produtores de calcário vão comprar vagões, o BNDES vai financiar, a Ferroeste vai transportar calcário. Vai reduzir 30%, talvez mais, do preço do calcário. O calcário custa R$15 lá em Curitiba, na mina. Chega aqui a quanto? 65, 70. Porque não dá para transportar calcário de caminhão. Qual é o único estado do Brasil que pode fazer isso? Pegar e reduzir o preço do calcário por ferrovia? O Paraná, porque tem a única operadora ferroviária pública do Brasil. Aí vejam, voltando à política, o que é uma decisão acertada no momento adequado. Tudo isso que nós estamos conversando aqui não teria sido possível
se não tivesse lá na década de 80, o povo do oeste do Paraná, as cooperativas, aqueles que começaram, resolveram criar a Ferroeste, que a Ferroeste nasceu privada, eu dizia o Padaíra aqui no intervalo, nasceu privada, era uma empresa privada. Os estudos para viabilidade, o estudo de viabilidade foram pagos pelas cooperativas, $50 mil, $20 mil, até a Capeco do Paraguai, que é exportadora do Paraguai, pagaram os primeiros estudos. Conseguiram contratar uma consultora internacional, detectar a viabilidade, conseguiram a concessão e foram construir ferrovia. Aí não tinham perna para construir, aí entrou o Estado. E aí entrou o Estado e vamos aqui pagar um tributo, reconhecimento ao Requião. Porque a Ferroeste, se tivesse sido construída na modelagem que tinha sido feita no governo anterior, não vou falar o nome, para não questão não é essa, era um acerto de empreiteiras. O Requião chegou, limpou o trilho, falou, não vou, quem quiser entra na justiça, ninguém entrou na justiça de empreiteiras, não cumpriu os contratos aqueles. Aí uma empreiteira falou, mas eu investi 10 mil, 20 mil para fazer o estudo, então está aqui seus 10 mil, está aqui seus 20 mil, chamou o Exército Brasileiro, fez a ferrovia. Graças a isso, hoje nós podemos estar discutindo isso. E graças a essa decisão lá atrás, o Paraná é hoje o único estado do Brasil, neste momento novo em que a logística é fundamental, a ter uma operadora ferroviária. Samuel, vamos supor que o sonho se torne realidade, né? Que tudo dê certo, se Deus quiser, aí tanto para Santa Catarina quanto para o estado do Paraná. Tecnicamente, quais serão esses passos? Qual será o tempo para a construção, o tempo para fazer com que o sonho se torne realidade, tecnicamente falando e logisticamente? Nós estamos em 2008. Né? Eu espero que essa ferrovia comece a ser construída em 2009, final de 2009, 2010. Eu espero que em 2010 ela esteja sendo construída. Aí acho que ela leva 2 anos. Depende. Se a China está fazendo hoje uma ferrovia de praticamente 1.000 quilômetros em 3 anos. Porque depende, você pode levar 10 anos ou 3 anos ou 2 anos. Se você faz módulos de 50 quilômetros e você distribui em módulos e você vai construindo ao mesmo tempo, você pode construir em 2 anos. Então daí você não está construindo 500 quilômetros, está construindo 50. Né? Então quanto tempo leva para construir 50? Leva, digamos, 1 ano. Então, dá para construir essa ferrovia em 2 anos. A Ferroeste, 257 quilômetros, vai ser mais ou menos a mesma distância aqui, foi construída em praticamente 2 anos. Mas eu queria, Romeu, dizer o seguinte sobre isso. Quando construída a ferrovia, o que vai significar para o oeste do Paraná? Vai significar que o sudoeste do Paraná vai estar ligado a Santa Catarina, vai estar ligado aos portos. Por exemplo, não acontecerá mais o que aconteceu com a Aurora, que deixou de se instalar aqui no sudoeste do Paraná, dentre outras razões, porque longe do porto não dá. Você sabe que o Brasil hoje tem 70% da população morando numa faixa aí dos 200 quilômetros do litoral. E com todos os problemas que nós estamos vendo, problemas ambientais, problemas sanitários, violência, desemprego, favelização, tudo de ruim está pela concentração urbana. Agora, como é que você vai fazer para desconcentrar? Porque as pessoas precisam trabalhar. Nós tivemos um processo de desertificação do interior. No Paraná, diga-se de passagem, o governo tem feito políticas prioritariamente para reverter esse processo e praticamente está revertido no Paraná. Não há mais a desertificação. Agora é fazer o interior crescer. Mas se você não tem transporte ferroviário, por exemplo, como é que uma empresa vai se instalar no interior? Às vezes se instala porque as condições, outras condições econômicas, como é o caso da Sadia, que está aqui em Dois Vizinhos, e no Sudoeste, quer dizer, as condições, o minifúndio, as características históricas da divisão, permite aquele tipo de produção, etc. Mas se instala ali, mas se tiver outra oportunidade, sai. Então, primeiro vai ser isso, vai viabilizar o desenvolvimento, vai reduzir o custo, etc. Mais do que isso, vai ligar o sudoeste do Paraná, definitivamente ao Paraná, ao Brasil e à América Latina. Porque nós não falamos aqui ainda, e eu vou fazer só uma referência, que eu sei que o nosso programa caminha para o final, é o seguinte: a Ferroeste é ligada, o sudoeste do Paraná vai estar ligado o quê? A Cascavel, ao Paraguai, através de Foz do Iguaçu, a ferrovia que vai sair no Paraguai, que o BNDES vai fazer ligada, porque já é um acerto, um compromisso do Brasil com o Paraguai, fazer ferrovia no Paraguai, ainda mais agora, depois dessa eleição tumultuada, em que o Brasil está numa situação que precisa reacomodar suas relações com o Paraguai. O Brasil foi o tema central das eleições do Paraguai, e não para elogiar o Brasil, dizer que o Brasil é bonzinho, foi
acusando o Brasil de imperialista, etc. Né? Se eu me permite falar sobre isso, 3 coisas. Quais são os quatro pontos de contato do Brasil com o Paraguai? Um deles, Itaipu, é fricção, é problema. Outro, Brasiguaios, é fricção, é problema. Outro, comércio da fronteira, é fricção, é problema. Qual é o 4º ponto de contato? A Ferroeste, a ligação ferroviária. Porque a mesma sede de ferrovia que tem o Mato Grosso do Sul, que é um estado mediterrâneo, tem o Paraguai, que é um país mediterrâneo. Qual é a ferrovia do Paraguai? É a Ferroeste, que vai ligá-la a Paranaguá e aos portos do Sul. Então, o Sudoeste vai estar ligado por ferrovia ao Paraguai, e do Paraguai da Argentina, Formosa, Salta, Socompa, Atlântico, Pacífico. Né? Pelo caminho de Maracaju, vai estar ligado ao centro-oeste brasileiro, a Corumbá, Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, Pocitos, Salta, Socompa, Chile também. Ou seja, essa articulação logística de ferrovias latino-americanas que está se gestando, faltam poucos trechos para completar, o sudoeste do Paraná somente poderá estar conectada a esta rede logística latino-americana se nós construirmos a Ferroeste aqui. Ou vamos falar de uma maneira mais positiva, estará ligada, o sudoeste estará conectado com a América do ponto de vista logístico ferroviário, com a construção da Ferroeste aqui. E a velocidade do trem, presidente Samuel Gomes, presidente da Ferroeste? Você falou há pouco da velocidade dos trens da Europa. Há tempo já também se falava do trem-bala do Japão, 240 por hora, agora falam 300 por hora. Isso é trem de passageiro, trem de carga é mais lento. A nossa realidade aqui, a Ferroeste já está transportando cargas, por exemplo, da Sadia, empresa de Toledo, mas principalmente da Sadia. Aí o pessoal da Sadia informa assim, algumas cargas vão já pelo trem, outras não. As que têm necessidade de chegar mais cedo, não pode, ainda tem que ir por caminhão, que vão até Ponta Grossa ou até Paranaguá. Qual vai ser a velocidade do nosso trem? O Brasil também, os trens nossos são mais lentos porque não investiu tanto como a Europa? Bem, vamos falar da velocidade da Ferroeste. A Ferroeste foi construída para uma velocidade de 60 km por hora. Tá? O trem é 60 km por hora, 60. O caminhão vai a 80 no máximo, não dá muita diferença. Está razoável e é super vantajoso. Mas ocorre que é o seguinte, quando chega em Guarapuá, saindo de Cascavel, vai a 60 km por hora. Hoje não está indo a 60 porque aqueles 10 anos de predação não cuidaram da linha, nós temos que fazer investimentos para melhorar, aumentar a velocidade. Mas logo nós vamos colocar ela em boas condições, porque aquela empresa privada lá deixou a ferrovia abandonada. Mas ela é tão boa, o Exército construiu tão bem que ainda assim ela está em boas condições, nós vamos melhorar. Só que quando chega em Guarapuava, de Guarapuava em diante, é aquela velha ferrovia, foi construída no começo do século XX. Ali anda, sabe a quanto? 15 por hora, 17 por hora. Tá? Na época da rede ferroviária ainda era mais, mas agora o abandono foi total. Por isso que a primeira obra ali é o gargalo. A primeira obra que já está no PAC, nesse plano de expansão da Ferroeste, é esse trecho Guarapuava-Curitiba. Aí nós vamos resolver o gargalo. Imagina, vai ser uma ferrovia, se a Ferroeste já é uma ferrovia moderna e foi construída no começo da década de 90, imagina como será esta ferrovia top de linha que nós vamos fazer agora. Aí nós vamos poder aumentar e talvez ali, inclusive, ter uma velocidade ainda superior ao trecho já construído pela Ferroeste. Adair aqui. Samuel, é claro que nós teríamos vários programas pela frente, mas em 2 minutos eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Falou-se em paquizar, lembrei-me de paca e, consequentemente, de meio ambiente, o impacto ambiental. E paca também anda devagar, também né? Parece, devagar, acho eu, né? Apesar de ser deliciosa, né? Mas o impacto ambiental da isso é bacana. Primeiramente é o seguinte, ferrovia é ambientalmente... Por que o trem ressurgiu agora? Por várias razões. Uma delas é a questão ambiental. É mais vantajoso o trem. O trem reduz a emissão de CO2 imensamente em relação ao caminhão. E, aliás, eu vou fazer só um parênteses que nós vamos conversar mais para frente. Começamos a Copel Ferroeste um grupo de trabalho em silêncio. Eu propus ao presidente da Copel, porque eu voltei da Europa, fazer rapidamente, falando em ambiente. Sim. Lá na Europa, fui lá e verifiquei o seguinte, fui lá na Espanha e aí vi um monte de locomotivas lá e uma grande reforma na fábrica
para fazer um contrato com a Bombardier canadense. Eles vão fazer locomotivas elétricas de 6.500 cavalos. E, ao mesmo tempo, do lado de fora, um monte de locomotivas que eles estão mandando para a Argentina. E tinham vendido outras para o Chile. Aí eu perguntei, e o cara, o chefe lá daquele setor, me disse, olha, no nosso ponto de vista, o diesel vai ser peça de museu muito em breve. Nós estamos eletrificando todas as nossas Então isso é rodovias. preocupação da Ferroeste também. Já estou começando a estudar a questão da eletrificação. Mas seja eletrificação, seja novas condições, porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem as green locomotives. O México, por exemplo, o Brasil comprou locomotivas velhas do México, a MRS, porque elas, como é na fronteira, os Estados Unidos não deixa entrar lá porque tem novos padrões de exigência ambiental. Então, do ponto de vista ambiental, ferrovia é show de bola. Mais ainda que hidrovia, me permita. Perfeito. Porque a hidrovia tem limites. A hidrovia, você não pode botar infinitas chatas no rio. Tem um limite, tem um problema. As ondas movem, é um problema. E não pode construir rio também. E a ferrovia não tem limite. É. Outra questão ambiental, só para falar da Ferroeste. O que eu tenho feito? Nós estamos fazendo. Eu estou chamando o Ministério Público já. Estou chamando o IAP e o IBAMA já. E nós estamos, à medida que a gente vá definindo um traçado, nós já estamos conversando com eles. De um modo tal que quando a gente for pedir a licença ambiental, Isso deixa tudo consolidado. isso já vai ser assim, formal. Exato. Só para eu fechar, ao menos a minha curiosidade é essa. A Ferroeste, num primeiro momento, bancou a extensão da ferrovia. Aqui o Estado do Paraná, o Estado do Paraná investiu 363 milhões de dólares sem nenhum centavo de financiamento, Exatamente. nem do governo federal. Por que não se faz esse braço, se há tanta dificuldade assim, somente até o Sudoeste no primeiro momento, como se fez em outras oportunidades? Pois olha, você colocou uma questão que no final das contas, nós vamos criar tanto volume político que quem sabe não vai acontecer. Eu acho que nós vamos ao Oeste Santa Catarina por todas as razões que nós já falamos aqui. A Sadia vai querer, etc. Mas vamos imaginar essa hipótese que você levanta. Está aí uma boa ideia, que eu também tenho pensado nela. É possível isso? Claro, o Dá Paraná pra- pode construir até a fronteira com Santa Catarina, Eu- em tese. Apesar de que, veja, não é assim também, porque a concessão, a Ferroeste é uma empresa, não é Santa Catarina, nem os estados, isso é importante. As concessões ferroviárias, a concessão, ou seja, o direito de construir ferrovia não é dado pelos estados, é dado pela União. De modo que a Ferroeste, nós estamos querendo um grande acerto político, Perfeito. fazer as coisas junto com Santa Catarina. Sendo integradas. Certo. Né? Agora, só que para que isso ocorra, isso que você está dizendo aí, esse estudo os estudos que nós vamos fazer que vai dizer se nós fizermos a ferrovia só até a fronteira, se ela é viável, qual é a área de influência dela, porque, claro, se nós fizermos até a fronteira e não houver outra ferrovia em Santa Catarina, o que vai acontecer? Chegando ali na fronteira, vai ter um leque de uns 100 e poucos quilômetros que vai se alimentar, vamos botar um terminal ali, digamos, que vai ser alimentado por caminhões. Samuel, Né? só para encerrar, Tá. o Isso é Romeu está me possível, enfim, sinalizando, tá? é possível. É. Agora, fechando. Mas nós não estamos contando com essa Sem possibilidade. dúvida. Nós queremos fazer até o Oeste Santa Catarina. É uma das. Mas eu pergunto assim, no contexto da realidade do Estado do Paraná, para a realidade do Estado do Paraná como um todo, o que é que significa o Sudoeste? Eu acho que o Sudoeste é a região, é uma das regiões, mas acho que é a região que precisa ser integrada ao Estado do Paraná. Eu lembro que quando eu estava aqui, o Paraná parecia muito longe. O Paraná parecia quase um outro universo, né? E então eu acho que essa ferrovia é uma dívida também. Eu não quero falar nesses termos, porque nós estamos falando de viabilidade econômica, para não dar a impressão que nós estamos pedindo alguma coisa. Mas é uma dívida do Brasil e do Paraná com o Sudoeste. Eu acho que esta ferrovia, ela é um direito do Sudoeste do Paraná, porque ela integrará o Sudoeste de maneira definitiva, no mesmo patamar de Ponta Grossa, de Londrina, de Paranaguá. A impressão que me dá é que parece que o Sudoeste é um pouco não Paraná ainda. É verdade. Sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Eu acho que essa ferrovia, ela vai ser uma espécie de uma entrada, de um acerto de contas histórico, um momento novo para o Paraná. Eu acho que é tão importante para o Paraná quanto é importante para o Sudoeste.
Muito bem, Ivo Pegoraro, mais um questionamento. Nós, reforçando isso, somos colorados ou gremistas, né? Mas gostaríamos de ver mais gente aqui torcendo por Curitiba, por Paraná, por Atlético. Principalmente né? pelo Curitiba. Mas que bem, o Paraná também se preocupe com isso que você levantou, Samuel. Integrar realmente o nosso Sudoeste ao Paraná. Eu, da minha parte, agradeço, valeu muito. Embora mais uma eu vez. acredite, Ivo, que sempre existirá, e é bom que exista, isso é inevitável. Nós falamos em eixo de dinâmica de desenvolvimento, reunindo, sei que nós estamos concluindo, reunindo Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Oeste Santa Catarina. Mas existe uma identidade cultural, né? Não é de graça que se tentou criar aqui o Estado de Iguaçu, e eu quero dar um exemplo eleitoral. Eu não esqueço que é uma prova, não precisa prova nenhuma, mas se houvesse dúvida quanto à identidade cultural desta franja do Brasil, essa franja gaúcha do Brasil e catarinense e europeia, foi as eleições de 89. Vocês lembram que aconteceu no primeiro turno? O Brizola ganhou, houve um cordão de vitórias do Brizola, que foi lá do oeste de Santa Catarina, passou para o sudoeste do Paraná, e chegou lá. Foz do Iguaçu já é um pouco diferente. Então existe essa identidade, e ela é importante, ela vai sempre existir. Agora, realmente, o Paraná, me parece que precisa olhar para o Sudoeste e integrar o Sudoeste, tratá-lo como um filho legítimo e benquisto do Paraná. Uma pena que o tempo é limitado, porque eu tenho certeza absoluta que muitos seriam os assuntos, não somente relacionados à Ferroeste, esse sonho que todos nós sudestinos, todos nós paranaenses como um todo, desejamos para a nossa região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, mas também o segmento político, uma vez que o nosso convidado especial, presidente da Ferroeste, Samuel Gomes, tem uma ligação muito grande também com o governo do estado, uma ligação muito grande na sua trajetória política desde quando estudante. Mas eu quero agradecer principalmente a sua audiência, meu amigo telespectador, assinante da TV Itapu Canal 10, e principalmente o convite que foi feito e aceito pelos nossos convidados para questionar mais uma vez. Muito obrigado, André Almeida, presidente do Fórum de Desenvolvimento de Pato Branco e também diretor administrativo do Grupo Diário. Muito bom ter a tua participação aqui nos nossos programas. Obrigado pelo convite, pode contar conosco. É um prazer estar aqui com o Samuel, um pouquinho patobranquense. E vamos a Florianópolis, não convencer, mas agradecer o empenho, ao governador pelo apoio. O empenho do governador de Santa Catarina a essa causa paranaense e catarinense. Agradecer também a presença do empresário, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco, Frederico Araújo, pela primeira vez participando como debatedor, e queremos também tê-lo no cenário central, tanto você quanto o André, numa oportunidade aqui, Fred. Obrigado. Com certeza, convidando, estaremos aqui. Foi um prazer estar aqui, um prazer de novo encontrar o Samuel. Vamos encontrá-lo um pouco mais tarde também, numa reunião com os empresários, mas dizer que realmente o grupo, o universo empresarial do Sudoeste está muito esperançoso e otimista com essa possibilidade da gente estar incluído na Ferrovia da Integração. Agradecer também a presença nobre Adair Kiel, radialista, comunicador, amigo da gente aí. Obrigado por mais uma vez enriquecer o nosso debate, Adair. Para a gente é muito bom. Eu diria assim que o apito do trem que se profetizou um dia seria ouvido aqui, o Mário será. Vandermel, que já não estará, não está entre nós, acho. Mas o apito virá certamente pelo entusiasmo que a gente percebe na tua pessoa, pela capacidade que está tendo em gerenciar esse acontecimento. Eu diria que um sonho que não se sonha só, ele se concretiza. E a Ferroeste, me parece, não é o sonho de uma pessoa, mas de uma região como um todo, e uma região muito importante que é também a nossa. Parabéns, sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado, Romeu. Obrigado, Adair, e obrigado principalmente nosso amigo jornalista Ivo Pegoraro, do Jornal de Beltrão, outro órgão de imprensa da região sudeste que também está comprando esta briga. Nascido em Lagoa Vermelha. Nascido em Lagoa Vermelha, né, Ivo Pegoraro? Olha, que essa seja a primeira de muitas outras participações do jornalista, escritor Ivo Pegoraro também, que você possa estar aí participando do centro. Transmito um abraço a todos os nossos amigos beltronenses. Apesar da rivalidade que existe, né, ironicamente falando, claro, outro município muito pujante e importante nesse processo de aglutinação para que nós possamos ter esse sonho da Ferroeste. Nascido em Lagoa Vermelha, mas morando aqui na região desde 64, formado em Curitiba.
e me sentindo um cidadão sudestino. Aliás, eu quero fazer um agradecimento em um minuto ao Jornal de Beltrão e ao Diário do Sudoeste, viu, que tem assumido não como observadores, mas como protagonistas desse processo aí de defesa da ferrovia. E o André sabe bem disso, que não somos nós que definimos, a gente dá espaço para isso porque a população exige, né? Porque não somos só nós que definimos, a gente dá espaço quando a gente vê e a gente percebe essa expectativa. O povo da nossa região, como você falou, espera esse presente que seja, essa conquista. Eu acho que ele está a fim de batalhar agora até conseguir essa rodovia. A gente espera que seja agora mesmo. Quem sabe, como você falou, que seja possível 2010 já estar sendo construída e quem sabe em 2012 já termos aí o trem apitando. Ok, obrigado, Ivo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E Samuel Gomes, pessoa riquíssima culturalmente, politicamente, principalmente nessa batalha. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo teu trabalho junto à Ferroeste, junto a principalmente essa aglutinação política entre os estados, para que esse sonho se torne realidade efetivamente, né? Sucesso no empreendimento, sucesso na carreira e conte sempre aqui com a Guerra Comunicações. Falo em nome também do nosso presidente Fernando Guerra, Ricardo Guerra, diretor executivo, nós que estamos também em frente à direção de todo esse processo de comunicação que vem enriquecer ainda mais o desenvolvimento da comunicação local e regional. E suas considerações finais. Um dos meus amigos aqui era o Alan Guerra. Primo do Ricardo, sobrinho. Exatamente, e eu com ele... Filho do Valdir. Até o La Salle. Filho do Valdir que esteve sentado. E lá, quando eu estava, e veja você, eu fazia uma reunião como aquela de Chapecó, eu fiz em Dourados. Uma reunião maravilhosa. Ao final da reunião, chega a falar comigo lá e dizer que gostava lá participando o Valdir, que está lá em Mato Grosso do Sul. O Valdir participou do programa anterior aqui. Olha, eu quero agradecer, eu gostei muito do programa. Eu achei, foi um bate-papo, tanto que passou muito rapidamente, a gente, quando viu, já estava no último bloco. É uma alegria estar aqui e poder devolver ao Sudoeste do Paraná. Veja, eu estudei aqui, concluí o primeiro grau, tenho tantos amigos no Sudoeste, não apenas em Pato Branco, e quis Deus que eu tivesse nesse lugar, nesse momento, né? E com essa possibilidade de contribuir. Agora, eu quero fazer um registro, que aliás foi feito lá em Chapecó pelos catarinenses. A resposta, a capacidade de mobilização, de organização, que está escrita aqui, né, na história, na maneira como o povo do Sudoeste não é de graça que houve a revolta dos colonos e tudo isso, essa capacidade de identificar o momento, de saber agir em conjunto, no Sudeste do Paraná, é muito importante. Porque é verdade que você tem muitos projetos também que são viáveis economicamente, são necessários, mas que não se viabilizam. Por quê? Porque o cimento, o combustível da viabilidade é a política. A política é que faz as grandes nações e que faz o desastre também de povos, e faz a riqueza e faz a pujança. E a política é isso que se está fazendo aqui num programa como esse, é unir as pessoas, é debater, é ver as diferenças e os pontos de coincidência. Então, eu acho que o Sudoeste do Paraná, nesse momento, mostrou maturidade ao apresentar a Carta do Sudoeste. Se não houvesse sido feito aquele movimento, nós não estaríamos tendo esta possibilidade de atender essa reivindicação. Eu não sei como andam as demais reivindicações da Carta do Sudoeste, mas quero pagar esse tributo à comunidade do Sudoeste do Paraná. Foi aquela atitude de reunir numa carta, num documento constitutivo do anseio da região, o que fez com que nós deflagrássemos esse processo que está em curso e que terá um momento muito importante na reunião com o governador de Santa Catarina dentro de alguns dias. Parabéns mais uma vez e obrigado pela tua participação. Você possa voltar outras vezes aqui no Itapuã em Debate, falando quais serão o futuro da rodovia já concretizada. Ferrovia. Aquele abraço, da ferrovia concretizada. Eu quero agradecer profundamente a sua audiência, meu amigo e minha amiga assinante da TV Itapuã, Canal 10, Itapuã em Debate. É isso, a proposta da democratização da informação e principalmente dos questionamentos. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos uma boa noite e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.